Isso eu quero viver.
Aleluia, glórias a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E nós estamos aqui nessa noite para louvar a este Deus bom, maravilhoso. O seu nome é Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eu quero chamar vocês a lugar de pé neste momento, irmãos queridos, e vamos adorar a este Deus maravilhoso. Isso que é viver, conforme esta ministração, através do Ministério Coração Adorador, nos convida também para declarar isso que é viver, estarmos numa segunda-feira, na casa do Pai, juntos, buscando um despertamento, buscando mais de Deus. E eu creio que o Espírito Santo não resiste corações famintos por Ele. Se há pessoas famintas pela presença do Senhor, saiba que o Senhor vai transbordar mais e mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque expectativa em Deus nessa noite, mais uma vez. Coloque uma grande expectativa. Senhor, eu creio que o Senhor continuará falando comigo neste lugar. Senhor, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para que eu possa ouvir mais de Ti e conhecer mais o Senhor. Amém, queridos? Gere no seu coração isso. Vamos orar, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é fiel. Digno tu és de receber a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Pai, nós estamos clamando, Senhor, reaviva, Senhor, a tua obra. Reaviva, Senhor, a tua igreja. Senhor, venha com poder neste lugar. Senhor, nós oramos por um poderoso despertamento espiritual sobre a nossa cidade. Nós oramos, Senhor, por um poderoso despertamento espiritual sobre a nação brasileira. Nós oramos e clamamos, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cumpra, Senhor, o teu querer. Pai, nós oramos o nome de Jesus, que a tua presença gloriosa venha se manifestar de tal maneira, que até mesmo aquele que é insensível venha testificar da tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Queremos te adorar, Pai, bendizer o teu nome, declaramos: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Declaramos: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Mais uma vez declaramos que este culto é centralizado na pessoa de Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Louva Ele com as suas palmas, irmãos. Exalte ao nome de Jesus. Pai, ansiamos, Senhor, ser usados pelo Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor toque os nossos corações, Pai. Que da nossa boca possam sair palavras de adoração. Que do nosso coração, Senhor Deus, possa sair, Senhor Deus, um rendimento genuíno, Pai. Que nós possamos se esvair, possamos esquecer tudo o que nós somos, Pai, para que o Senhor possa ser tudo em nossas vidas, Senhor Jesus. Vem aqui nessa noite e faz a sua vontade. Queremos te adorar, Jesus, somente a Ti. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus.
ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És do fogo o dia e da noite a brisa, o supremo ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma, o amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, e eu me entrego a ti, pois meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Ansiamos seu toque aqui nessa noite, Pai. Queremos ser tocados por ti, queremos ser usados pelo Senhor. Quebra o nosso orgulho e nos faz novos em ti, Jesus. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui, e toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Te esperamos aqui, Jesus. Abrimos nosso coração a ti. Queremos ser tocados, queremos ser usados, Pai. Queremos trazer vida nova em ti, pois só o Senhor traz isso. Então vem aqui nessa noite, Pai, e te dos pétalos traz do novo tempo que vem de ti, Jesus. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. O meu prazer é viver em teu amor e me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero.
Pai, muitas das vezes, Deus, nós pensamos que o Senhor, Pai, não tem olhado para nós da maneira que nós queremos. Muitas vezes, Pai, nós pensamos, Deus, que nós não estamos, Deus, palatáveis ao seu toque. Porém, Pai, queremos, Deus, que o Senhor venha se revelar aqui nessa noite. Existe uma palavra que toca em meu coração nesse momento, que é a palavra de quando uma pessoa vai até Jesus com uma deficiência e ele simplesmente toca em seu manto. E Jesus, no meio da multidão, lotado de gente, recebendo o toque de todos os lados, simplesmente para tudo e fala: alguém relou em mim e saiu o poder de mim. Isso é uma palavra que nos remete que você às vezes pode pensar que o mestre não está olhando para você. Você pode pensar: Jesus não liga para mim, Deus não está nem aí para os meus propósitos, Deus não está nem aí para os meus sonhos, as coisas não acontecem, as coisas elas não fluem. Porém o mestre nunca abandona a gente. Ele nunca está com os olhos para frente, para o lado. Ele sempre está com os olhos na gente, independente do que acontecer. Ele está ali nos cuidando de nós, estando ao nosso lado, nos dando as instruções. Nós só precisamos simplesmente ir até Ele e tocar no mestre. Pai, nós queremos nos render, Deus. Nós queremos entender, Pai, que nós não somos o centro do mundo, Pai. Porém, Senhor Deus, o Senhor, Senhor Deus, se fez, Senhor Deus, como homem para morrer por todos nós, Pai, porque o Senhor se importava com a gente. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos amou acima de tudo, e por isso, Pai, nós devemos te exaltar por tudo que o Senhor é. Nada é mais prazeroso, Pai, do que ter uma vida no seu altar. Nada, Deus, nos traz, Deus, uma vida, Deus, digna do que viver uma vida segundo a sua palavra. E por isso queremos dizer, Pai, que esse é o nosso prazer. Estarmos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, não simplesmente numa igreja, não num culto, não apenas numa ministração, mas estarmos na sua presença. Queremos declarar: o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Você pode dar uma salva de palmas a Ele. Pai, queremos, Senhor Deus, estar, Deus, contigo. Queremos, Pai, que o Senhor esteja aqui.
estás acima da morte, acima de qualquer potestade. Seu nome é exaltado aqui, Jesus. A morte venceu. Tu rompestes a tumba vazia, agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Começa a declarar: poderoso este nome é. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é este nome. Nome sobre todo nome. O nome de Jesus. Creia neste nome e será salvo, você e a sua família. Crê neste nome e será redimido dos seus pecados. Creia na obra deste nome, o nome de Jesus, e será livre de todo mal. Creia no sangue, no nome de Jesus, e seja purificado de todo pecado, de toda condenação. Exalte este nome, o nome de Jesus. Exalte este nome, maravilhoso Jesus. Este nome que sara, que te cura, que te restaura. Este nome, o nome de Jesus. Jesus, começa a declarar: Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. És invencível. Teu nome, Jesus, todo-poderoso és. Seja exaltado para todos sempre. E amém, e amém. Glórias ao nome de Jesus.
Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Seja louvado para todos sempre o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Exaltando este nome de Jesus. Deus continue abençoando nosso irmão, Sérgio Louvor, por este tempo tão especial de adoração. Que Deus abençoe grandemente vocês, queridos. Meus irmãos, segundo dia da nossa conferência Despertar. E você está animado? Aleluia. Obrigado, pastor. Animados. Quantos estiveram aqui ontem, participaram do culto? Que bênção. Alguns não vieram. Eu não acredito que você perdeu ontem. Mas que bom que você está aqui hoje, para ouvir de Deus uma palavra ao seu coração, amém? Eu quero convidar aqui o pastor Pablo Arthur, por favor, para estar compartilhando uma palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Pablo é um homem de Deus, uma pessoa que nós temos um carinho, um respeito muito grande pela vida dele, pelo ministério, uma pessoa que nós temos uma estima muito grande, viu, pastor? Muito obrigado por estar aqui conosco. Pastor, juntamente com uma equipe pastoral, pastoreia na Assembleia Central em Londrina, e é um privilégio tê-lo aqui conosco, sendo que uma agenda, né, concorrida, tantos trabalhos. No entanto, nós cremos que essa agenda foi preparada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos, vamos orar, louvando a Deus pela vida do pastor Pablo. Senhor, nós te agradecemos pela instrumentalidade que o Senhor tem usado a vida do pastor Pablo. Nós cremos que é a capacitação, é a graça, é a unção, é o temor do Senhor no coração deste homem, que tem tornado ele cada dia sensível à tua voz. É o temor do Senhor que tem levado a ele se mover por princípios. É a tua graça sobre a vida dele que tem capacitado a ser um homem de testemunho, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor o enviou aqui com uma mensagem, com um senso de urgência. E nós, como igreja, queremos estar sensível à tua voz. Continue falando conosco, meu Senhor. Fala-nos, Senhor. Queremos ouvir e queremos de todo o coração converter os nossos corações à tua voz. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria, é um privilégio poder cultuar a Deus junto com vocês aqui na IPI de Sertanópolis. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma toda especial, prosperando o trabalho desta amada igreja aqui nesta cidade, e que o reino do Senhor se expanda nesse ambiente e muitas vidas sejam tocadas pela palavra de Deus ministrada aos corações através de vocês aqui. É um prazer mesmo, uma alegria poder cooperar com a obra de Deus, e sabendo que Deus não depende da gente, né? Ele, por bondade e misericórdia, usa a gente nesse processo, e eu me sinto muito feliz em poder estar aqui com os irmãos que carregam apenas uma pequena diferença na placa denominacional, né? Mas o que nos une é o Calvário, é a cruz de Cristo, e no final das contas a gente acaba no mesmo lugar. Esse é o meu desejo, né? No céu, com o mesmo Jesus. E lá, com certeza, vai ficar mais gostoso de conviver, né? Porque lá não tem primeira distância geográfica, né? Ainda que a gente não more tão longe, não dá para vir todo dia em Sertanópolis, né? Depois também não há essa limitação denominacional, um cultua aqui, o outro cultua lá. Lá no céu vai ser bem mais legal, amém? Você crê assim? E aí lá vai ficar uma mistura muito boa, né? E eu espero que você esteja lá também, porque o meu desejo é de estar lá e com o maior número de gente possível, amém? Deus abençoe pastor Rodrigo Leal Coelho, é isso mesmo, pastor? Acertei, né? Meu Deus do céu, eu não consigo nem guardar cabelo na cabeça, irmão, então
tem nomes que às vezes passam, né? Mas o pastor Rodrigo, eu guardei, inclusive guardei o sobrenome, ok? E se eu não guardasse, o WhatsApp denuncia para a gente, tá? Eu não pude estar hoje com a minha esposa, ela passou por um procedimento cirúrgico, né? E está se recuperando. Ela disse que precisava desse procedimento, né? Que era necessário. Eu duvido até agora, mas se ela disse, eu concordo, né? E aí ela passou por esse procedimento, vai tirar os pontos amanhã. Então o médico falou para ela: fica tranquila, fique em paz, e ela está lá tentando manter a calma e ficar tranquila, tá? Então por isso que ela não pôde estar, e aí eu vim só. Então vocês não conhecerão, pelo menos os que não a viram, ela já esteve aqui em uma outra oportunidade, a parte boa da família, tá bom? Eu sou a versão piorada da família, ela é a versão melhorada da família, amém? Então, se você quiser conhecer a minha casa, a parte má já está aqui à sua disposição. Fique à vontade, me cumprimente no final do culto. A parte boa, ou você vai em Londrina, ou em uma outra oportunidade que a gente estiver aqui, amém? Ore pela minha casa, pela minha família. Como eu já disse, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, e já tenho um genro. Minha filha é casada, vai completar 2 anos de casada, ela tem 24 anos, e eu tenho o João com 16 anos, que é o que sobrou para a gente terminar de cuidar ali mais um pouco, amém? Então, se você passar por Londrina com algum tempo, né, e isso não prejudicar a sua estada aqui, coopera com a gente lá, cultua com a gente. Tem muita IPI boa em Londrina, mas dá uma moral para a gente na Assembleia, amém? Vai ser uma alegria você passar e dizer: pastor, eu vim aqui dar uma moral para vocês hoje, tá? Aí depois você volta, continua aqui, que vai dar tudo certo, amém? Por bondade, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, e aí eu quero ler com você no livro de Cantares de Salomão, capítulo 3. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 3. A água está inclusa, né, pastor? Posso fazer uso dela, amém? Eu só tenho um medo aqui, eu vou fazer uma coisa, pastor. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu aproveito, faço algumas confissões a você. A gente que é assembleano, a gente é um pouco desastrado. Então, sempre que eu olho para o púlpito e tem um lugar que apoia coisas, já me dá uma certa tranquilidade. E aí eu tirei aquele copo porque pode cair a qualquer momento. Já aconteceu, amém, irmão? Então eu sei o que eu estou dizendo. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, você que encontrou, diga amém. Quem não encontrou, só diga espere, a gente espera você com muita paciência, amém? Mas o importante é que você leia. Se você tiver essa possibilidade, faça isso, acompanhe essa leitura, porque é a partir dela que Deus vai falar com a gente aqui nesse lugar, amém? Podemos ler? Amém? Ok? A palavra de Deus diz o seguinte: de noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, Cantares de Salomão é um livro poético. Na sua origem, ele traz o nome Cântico dos Cânticos. Salomão, que é o autor deste cântico, produziu durante a sua vida 1005 cânticos, mas este é denominado o Cântico Sublime, o Cântico Superior, o Cântico dos Cânticos. E se ele é produtor de mais outros 1004 cânticos, a importância deste cântico não está atrelado à autoria, até porque ele tem mais outros tantos cânticos produzidos. A importância deste cântico se dá
a partir do seu conteúdo. E todas as vezes que você olhar para a Bíblia Sagrada, é importante que você entenda que há uma divisão clara e necessária para a compreensão das Escrituras. Esse livro, que é poético, está em um período bíblico que nós chamamos de Antigo Testamento. E neste período do Antigo Testamento, as coisas funcionam como figuras para aquilo que no Novo Testamento está em plenitude. Portanto, você precisa olhar para o Antigo Testamento, vislumbrando dentro desse contexto verdades que seriam plenamente manifestas no Novo Testamento. E quando você olha para o Antigo Testamento, a fim de interpretá-lo e aplicá-lo à sua realidade enquanto igreja, uma das ferramentas que te auxiliam a fazer isso é a alegorização. É extrair das figuras desta narrativa, destes livros do Antigo Testamento, princípios, verdades espirituais que podem ser aplicadas à nossa realidade enquanto igreja. Se você ler o livro de Cantares de Salomão, você vai perceber que ela é uma poesia de amor. É um homem e uma mulher que estão desenvolvendo relacionamento entre si, e um vai falando com o outro, vão trocando declarações de amor um com o outro. É claro que para nós estas declarações às vezes soam um tanto quanto jocosas, um tanto quanto engraçadas, e a gente sequer vai fazer uso destas declarações no nosso dia a dia, até porque não combina com a nossa realidade enquanto sociedade. Eu não estou dizendo que elas são equivocadas, mas é que elas estão inseridas em outro contexto. Você vai ver alguns tipos de elogios que ele faz à mulher que não cabe para nós nos dias atuais. Seus cabelos são como os pelos de uma cabra. Não vai funcionar para nós. Não vai ser legal esse tipo de elogio, porque não faz parte do nosso contexto. Para a realidade deles, isso funciona perfeitamente, ok? Para a nossa realidade já fica um pouco distante e a gente não faz uso. E quando você ler esse livro, você pode fazer essa interpretação literal. Eu estou lendo uma história de amor, tudo que eu estou vendo aqui aconteceu, e eu vou olhar para isso com um olhar muito agradável e perceber que o amor vale a pena, que ele passa por dificuldades, ele restaura e ele segue firme. A gente pode olhar para isso de forma literal. Mas também podemos olhar para esse livro e é o que acontece. Porque quando ele é produzido por causa do seu conteúdo, um tanto quanto relacionado à vida íntima desse casal, as pessoas vão ter um pouco de restrição ao livro de Cantares de Salomão. Durante muito tempo, esse livro ficou restrito apenas aos adultos. A sua leitura não era facultada a qualquer pessoa. Apenas os mais experientes tinham acesso a esse livro. Com o passar do tempo, vai se percebendo o nível de revelação, o nível de espiritualidade que esse livro carrega consigo, e aí vai se manifestando àquele público religioso as verdades aqui neles contidas. Então, quando você vai interpretar Cantares de Salomão e vai aplicar para a realidade da igreja, você pode fazer uso da alegorização. De que maneira? Quando você perceber que o amado está falando, você pode associar essa figura do amado à figura do teu amado, que é a pessoa de Jesus. Quando você perceber a amada falando, a mulher falando, você vai associar isso à figura da igreja. O texto que a gente leu, ele faz isso. É a amada, é a mulher falando sobre uma realidade que aconteceu com ela. Os estudiosos vão dizer que esse é um sonho que ela tem e ela manifesta isso. E o que ela está dizendo para nós? Perceba como é muito fácil de entender. Ela vai dizer assim: de noite, no meu quarto, eu procurei aquele a quem eu amo. E ela dá um nome: amado da minha alma. Procurei ele nesse lugar onde eu estava deitada para dormir, e eu não encontrei. Quando ela percebe a ausência dele dentro do quarto, no seu leito de dormir, ela diz assim: vou me levantar agora, e vou andar pelas ruas da cidade, vou passar pelas praças, eu quero encontrar o amado da minha alma. Quando ela faz esta procura, quando ela toma essa iniciativa e sai de casa procurando, ela percebe que há um movimento dos guardas que fazem ronda na cidade.
como ela não havia encontrado o seu amado, ela pede ajuda. E a ajuda é muito simples. Vocês viram o amado da minha alma? E não tem resposta. Ao ler o texto, você percebe que há um silêncio. Os guardas apenas recebem a pergunta, mas não emitem nenhuma resposta. Quando ela percebe que não tem resposta, ela diz assim: mal os deixei. Em outra tradução, você vai encontrar: ao me afastar um pouco deles, quem é que eu vejo? O amado da minha alma. Aí eu corri até ele, agarrei-me a ele e não o larguei, até que eu o trouxe do ambiente de fora para o ambiente de dentro. Amém? É a partir desse texto que Deus quer falar com a gente sobre despertamento hoje. Amém? Se esta mulher reflete a minha e a sua realidade enquanto igreja, ela está trazendo a nós, neste texto, uma reflexão necessária e urgente para nós, enquanto igreja, nesse tempo. Porque em determinado momento do seu relacionamento com o seu amado, ela decide fazer uma procura em um ambiente muito específico. Perceba que esta mulher está envolvida em um relacionamento com o seu amado. E em determinado momento do seu relacionamento com esse amado, ela decide procurar a presença dele nesse ambiente que ela chama de leito. Leito significa, nesse contexto, o lugar onde ela desenvolve a sua intimidade com o seu amado. E é nesse lugar onde ela desenvolve a intimidade da vida com o seu amado, que ela vai procurá-lo nesse tempo. Hoje, isso deve ser para mim um alerta, porque nós, enquanto igreja, temos a tendência de mantermos uma relação com o amado da nossa alma, baseando esta relação nos nossos ajuntamentos. Muitas vezes nós vamos cultivando essa relação com o amado da nossa alma e vamos sustentando essa relação apenas no tempo em que nós nos reunimos como comunidade de fé. E a pergunta a ser feita aqui dentro dessa casa hoje, não é se Jesus está aqui. A pergunta a ser feita aqui dentro dessa casa, não é se Jesus esteve no culto de ontem. A pergunta a ser feita nesta reunião, não é se você sentiu a presença dele aqui hoje. A pergunta a ser feita dentro dessa casa é: como está a sua vida de intimidade com o amado da sua alma? Porque nós corremos o risco de viver uma espiritualidade templária. Nós corremos o risco de viver uma vida de relacionamento com Deus baseada em liturgias, em ritos. Só que esse Jesus, que é o amado da nossa alma, com quem nós nos relacionamos, ele não tem como prerrogativa se encontrar conosco apenas nesse ajuntamento. Ele nos favoreceu com a possibilidade de nos encontrar em intimidade. Inclusive, esta é uma orientação de Jesus para os seus discípulos. No seu maior sermão registrado, que nós conhecemos como Sermão do Monte, Jesus, ao olhar para esses discípulos de origem judaica, de cultura religiosa judaica, cujo movimento de oração é uma marca constante, ao olhar para estes homens, Jesus diz uma coisa especial: quando vocês desejarem falar com Deus, vocês não precisam ir ao templo. E talvez para você isso seja algo que soa muito comum, mas para estes homens isso soa como algo surreal.
porque estes homens acreditavam piamente que o maior nível de intimidade que um homem poderia ter com Deus era dentro do templo sagrado. Jesus vai, de maneira muito nova, construir para eles uma outra possibilidade de fé e espiritualidade. Jesus vai dizer: se vocês acreditam que é lá dentro do templo onde vocês têm o maior nível de encontro com Deus, eu quero lhes dizer, não precisa chegar até lá. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala, não apenas com Deus, fala com teu Pai. E sabe por que essa espiritualidade de vida secreta, de vida íntima com esse ambiente do quarto é necessária? Porque aqui dentro desse lugar, nós não somos a projeção do nosso eu real. Aqui a gente é uma projeção do nosso eu ideal. Se você percebeu desde o início desse culto, tudo está preparado e sendo manifesto para que aconteça da melhor maneira possível. Você percebeu que desde o início a oração feita é muito linda. Você percebeu que quem canta, canta muito bem. Você percebeu inclusive que a apresentação do pastor é maravilhosa. Inclusive me causa até preocupação, porque ele fala tanta coisa boa que eu pergunto, quem é o pregador? Sou eu mesmo? Porque aqui nós projetamos o nosso eu ideal e não o nosso eu real. Nesse momento, a face que você está conhecendo não é do Pablo esposo, não é do Pablo pai. Você está conhecendo a face do Pablo pregador. E para ser um pregador que se comunica com você, a voz muitas vezes é diferente. A forma de falar muda para tentar atrair a sua atenção e comunicar com você alguma verdade. Mas você acredita que eu falo assim em casa com a minha esposa? Priscila, em nome de Jesus. Vamos para a cozinha agora preparar um alimento, porque minha alma tem desejo. Meu corpo clama por fome. Eu não falo assim. Na minha casa é o meu eu real. Aqui nós não projetamos para a igreja aquilo que sentimos. Aqui nós não dividimos com o ajuntamento aquilo que pensamos. Porque muitos dos nossos pensamentos são tão nocivos que se a gente compartilhar aqui, causa arrepios em você. E muitas vezes essa espiritualidade que é performática, que é uma projeção do nosso eu ideal, ela não está baseada na nossa verdade. E talvez você diga, pastor, então acaba com o culto, porque aqui não é lugar de espiritualidade verdadeira. Não é isso. Jesus está dizendo, não viva só dessa espiritualidade. Viva uma espiritualidade completa, ajuntamento, mas quarto secreto. Coletividade, mas individualidade. Até porque quando Jesus pede, de forma muito tranquila, para os seus discípulos entrarem no quarto, sabe o que ele está dizendo para esses discípulos? Entrem num ambiente cujo termo no grego é tameion. E sabe o que significa o tameion? Não é aquele quarto decorado que você gosta de dormir. Não é aquele quarto, irmão, onde você tem um edredom maravilhoso sobre aquela cama king size. Onde você põe um cheirinho maravilhoso que o teu marido não pode nem tocar nele, porque senão cria uma crise estrutural familiar. Esse tameion, os discípulos sabem o que é. É um quarto de tralha. É um quarto bagunçado. É um quarto cheio de coisas que a gente pode chamar, inclusive, até de lixos. Jesus está dizendo para esses discípulos, entrem lá e fechem a porta para falar com o Pai Celestial. E aí você me pergunta, Pablo, por que Jesus está mandando com que os seus discípulos entrem nesse quarto? Porque a semelhança de um quarto bagunçado, assim é de fato a nossa vida diante de Deus. Você não é perfeito como imagina.
você não é tão santo como acha. Você não é tão legal como todo mundo diz. Você tem muitos defeitos e problemas que aqui não podem ser manifestos, mas lá no quarto secreto, você pode falar com teu pai, e ele está vendo teu coração dentro daquele lugar. Em nome de Jesus, sabe qual o despertamento que nós precisamos? De uma espiritualidade que nasce lá naquele quarto secreto, onde nós temos uma real experiência com o Senhor de verdade, não falando das nossas vitórias, não falando com Ele das nossas conquistas, mas falando com Ele dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas angústias, das nossas falhas, dos nossos potenciais pecados. É lá que o Senhor nos quer. E em nome de Jesus, tem crente que entrou aqui hoje, que precisa hoje fazer uma avaliação, não desse ambiente de coletividade, porque avaliando o ambiente da coletividade, você não faltou em culto, você veio em todas as ceias realizadas aqui, você frequentou inclusive todas as campanhas propostas por essa igreja, mas a pergunta é: o teu ambiente secreto ainda tem a presença de Deus? O teu ambiente de intimidade ainda tem a presença de Deus? Porque se você só cantar aqui, porque todo mundo canta, não vale a pena essa espiritualidade. Porque se você orar aqui apenas porque todo mundo ora, não vale a pena essa espiritualidade. Uma espiritualidade genuína não é construída a partir do ajuntamento. Uma espiritualidade genuína é construída a partir da intimidade de um quarto. Hoje é dia de despertarmos, porque nós estamos religiosos demais, formais demais. Estamos sendo manivelados pelas nossas reuniões. Estamos sendo instigados pela liturgia de uma igreja. Mas essa mulher vem como um alerta de Deus para o meu coração, porque ela olha e diz assim: eu não quero olhar para o ambiente de fora, eu quero olhar para o ambiente de dentro. Eu não quero olhar para o ajuntamento, eu quero olhar para a minha intimidade. Será que o amado da minha alma ainda está lá? Hoje Deus veio falar com gente aqui. Você não está vivendo uma crise de sentimento, você ama. Você não está vivendo uma crise de fé, você crê que Ele é o amado. Tem gente que entrou aqui que está vivendo uma crise de presença. O amado da sua alma já não frequenta mais o ambiente da sua intimidade. Mas hoje é dia de você despertar, é dia de você acordar e dizer: eu não saio dessa reunião do jeito que eu cheguei. Eu vou sair dessa reunião hoje restaurando minha relação com o amado da minha alma. Eu vou voltar com Ele para casa. Em nome de Jesus. E essa mulher, ao avaliar esse ambiente de intimidade, ela percebe: o amado da minha alma não está aqui. E qual é o seu movimento? Ela diz: levantar-me-ei agora, e vou iniciar uma procura pelo amado da minha alma agora. Só que perceba, essa mulher tem dois elementos que concorrem, que não auxiliam esse processo de procura. Primeiro, ela está no seu leito. Segundo, é noite. Se ela está no leito e é noite, é óbvio que é o seu tempo de descanso. Segundo, se é noite, não é um tempo favorável para procurar coisas ou pessoas. Mas essa mulher está dizendo: a ausência dele é tão impactante na minha vida, que eu não posso descansar enquanto essa ausência não é tratada. Ainda que seja noite, a ausência dele me é tão cara, que eu não posso deixar a noite passar sem fazer essa procura. Sabe o que essa mulher está ensinando para mim? Muitas vezes nós constatamos a ausência do amado da nossa alma em nossa vida de intimidade, mas olhamos para a nossa vida e dizemos: antes eu vou cuidar do meu descanso, depois eu vou cuidar desse relacionamento com Ele. Tem muita gente dentro das nossas igrejas
que está dizendo: pastor, eu tenho tantas coisas para me preocupar, que quando eu terminar de cuidar dessas coisas que dizem respeito à minha vida, eu vou viver uma vida de relacionamento com Ele muito intensa. Mas enquanto eu não terminar de cuidar de mim, eu não vou cuidar dessa relação com Ele. Talvez você entrou aqui dizendo: eu vou ser muito crente quando eu terminar esse projeto profissional. Talvez você entrou aqui dizendo: depois que eu casar, eu quero ser um crente exemplar. Depois que eu conseguir conquistar as coisas que profissionalmente eu planejei, eu vou me dedicar tanto à oração, ao jejum, à palavra, eu serei um crente maravilhoso. Mas depois que eu cuidar de mim, essa mulher está dizendo: jamais opte por cuidar de você, percebendo a ausência do amado da sua alma nesse ambiente de intimidade. Em nome de Jesus, muda essa prioridade hoje e diga: eu vou paralisar todo cuidado com a minha vida para cuidar daquilo que de fato tem valor, a presença de Jesus na minha intimidade. E eu quero liberar essa palavra ao seu coração. Se Jesus estiver presente na sua intimidade, nenhum cuidado que você tentar fazer superará o cuidado excelente que Ele vai trazer para a sua história. Traga Jesus para a sua intimidade e deixa Ele cuidar de você. A segunda coisa que essa mulher me ensina é noite. Eu poderia esperar que o dia raiasse. E ela diz o seguinte, sem palavras, só com atitudes: eu vou me levantar agora. Sabe o que ela está dizendo? Eu não quero controlar o ambiente externo, e eu nem posso controlar o ambiente externo. Também não quero esperar que o ambiente externo melhore para eu resolver um problema interno. Guarda isso no coração. O que ela está dizendo para nós, sem palavras, é: eu não quero que o ambiente externo melhore para eu cuidar de um problema interno. Ela está declarando sem palavras: não importa o que externamente está acontecendo, eu vou priorizar o conserto do problema interno. Pastor, como isso se manifesta na minha vida espiritual? Vamos abrir o confessionário aqui? Em algum momento da sua caminhada você já deve ter pensado: se a igreja fosse melhor, eu seria melhor. Se o líder do departamento fosse melhor, eu seria melhor. Você já deve até ter pensado: meu Deus, se a nossa igreja pintasse aquela coluna de cinza, seria melhor. Se a nossa igreja aumentasse um detalhe ali, mas seria muito mais legal. Sabe o que a gente está dizendo? Se o ambiente externo melhorar, eu acho que eu também melhoro. Jesus vem aqui nessa noite dizer para você: o teu despertamento não deve depender de uma melhora do externo. O teu despertamento deve ser fruto de uma realidade interna. Eu não quero saber o que a igreja tem que fazer, eu preciso saber o que eu quero fazer. Eu não preciso que nada fora melhore para eu melhorar aqui dentro. Eu não preciso que o pastor melhore, eu não preciso que o líder do louvor melhore, eu não preciso que o líder dos jovens melhore. Eu preciso olhar para a minha realidade e dizer: não importa o que acontece do lado de fora, se o meu problema é aqui dentro, eu vou me levantar e vou corrigir isso a partir de hoje. Desperta! Em nome de Jesus. Para de terceirizar o processo da sua melhora. Para de colocar na conta do terceiro aquilo que você tem que fazer. Sabe por que você tem sido um crente ruim? Não é porque teu pastor é ruim, é porque você está com a ausência da presença do amado lá dentro. Para de acreditar que a sua debilidade espiritual é por conta de um culto que não está te agradando. Não é, é por ausência da presença de Jesus. O que falta para você não é uma igreja mais legal. O que falta para mim e para você é Jesus na nossa vida. Sabe quando é que o culto fica interessante? Quando eu já chego aqui, tomado pela presença daquele por quem eu vim para esse lugar para cultuar. Como muda a nossa vida. Porque às vezes a gente chega aqui vazio, na expectativa deformada de que esse lugar vai preencher a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente já deveria chegar aqui com o coração cheio, tomado pela presença dEle. E aí, quando isso acontecer, você não vai perguntar para quem está na recepção: quem é que canta hoje? Porque pouco importa quem canta, o importante é quem está aqui entronizado enquanto nós cantamos.
Quando você chegar na porta, você não vai perguntar: quem é o pregador da noite? Porque dependendo de quem eu for, acho que o meu culto não vai ser bom. Quando você chega tomado pela presença dele, você diz assim: o importante é que ele vai falar. Eu não sei quem é que ele vai usar, mas alguém ele vai usar para falar comigo nessa noite. Quando você vier cheio da presença dele, sua vida será diferente aqui dentro. Em nome de Jesus, quer uma igreja diferente? Começa corrigindo a sua vida de intimidade com ele. Quer uma igreja mudada? Corrija a sua vida de intimidade com o Senhor. Essa mulher está olhando para o templo e está dizendo assim: não importa que é noite, não importa que eu estou deitada, eu vou me levantar agora e vou sair pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Sabe qual é a outra lição que essa mulher me ensina? É que todo despertamento, ele precisa tocar o ambiente da admissão da minha culpa. Vamos ser sinceros? Talvez na sua casa funcione parecido com o que funciona em muitas casas. Às vezes a gente recebe a notícia: tal pessoa está chegando aqui. E aí a gente olha e percebe que a nossa casa foi atingida por um espírito mau, que desarrumou o quarto, que desarrumou a sala, que bagunçou a cozinha, um espírito de bagunça. E aí às vezes a esposa, que é mais preocupada que o esposo, ela diz assim: como é que a gente vai receber eles com a casa bagunçada? O marido já não liga muito para isso, ele diz assim: eles são da casa, eles são acostumados. A esposa diz: jamais, jamais, eu não admito que essa casa esteja assim. O que é que a gente faz? A gente monta um plano de ação, arruma rapidinho a sala. E como é que é essa arrumação da sala? Pega toda a tranqueira que está lá e leva para onde? Para o quarto. Joga e fecha a porta. Arruma rapidinho a cozinha e dá uma geral naquele banheiro. Tira o cesto rapidinho, bota para dentro de qualquer sala, fecha a porta. Sabe por quê? A gente se contenta com que a imagem da arrumação vai produzir na vida da visita. E a gente é cara de pau demais, irmão. Porque às vezes a visita entra na nossa casa e olha assim e diz assim: nossa, como está arrumada a sua casa? E a gente olha com aquela maior cara de pau e diz assim: dá um trabalho. Nossa, eu me desdobro. E a porta do quarto está assim, ó, de tanta bagunça. É que você só fechou. É que você só escondeu. É que você só maquiou. E o importante é que a impressão boa fique. Mas a verdade tem que ser escondida. Essa mulher está mostrando para mim: tem uma ausência na intimidade. E eu vou botar a cara para fora e admitir a minha culpa. Eu perdi a presença do amado da minha alma. Sabe o que essa mulher está dizendo? Eu não posso sacrificar minha consciência para manter uma reputação. Eu preciso abrir mão da minha reputação para sanar, para curar um problema de intimidade. Enquanto você acreditar que porque vem todo domingo na igreja e o pastor vê você cantando os hinos, ouvindo a mensagem e sorrindo no fim do culto, e que isso está tudo bem, talvez você esteja mantendo sua reputação, mas está sacrificando sua consciência. Desperta, acorda. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: você está enganando a quem? Você está enganando a quem? Porque talvez você saia da sua vida de intimidade, venha para a igreja e alguém pergunte: está tudo bem? Você assim: maravilha. Como é que está a vida com Deus? Só vitória, só bênção, milagre. Até me arrepiei. Se é um assembleano, estou falando claro, o assembleano ele chega nesse nível. Me arrepiei, só vitória. Só que lá na intimidade está vazio. Não tem mais relação com Deus, não tem mais devocional,
não tem mais vida quebrantada, não tem mais paz, não tem mais quebrantamento, não tem mais nada, está vazio. Mas você fechou a porta, escondeu o problema e está mantendo a imagem. A mulher não admite que a sua imagem seja mantida. Ela põe a cara para fora e diz assim: estou procurando o amado da minha alma. Jesus veio aqui nessa casa hoje dizer a você: não se preocupe com o que os outros vão pensar a seu respeito. Só saia daqui com uma certeza: se eu entrei aqui vazio, eu preciso sair daqui com a presença dEle. Porque às vezes a gente diz assim: o que é que o pastor vai pensar de mim? Com todo respeito ao querido pastor, não importa o que ele vai pensar. Eu não sei o que o irmão vai pensar de mim. Com todo respeito ao querido irmão, não importa. O importante é que você saia daqui dizendo: eu tenho uma vida de intimidade com o meu Senhor. Desperta. Só que essa mulher, quando põe a cara para fora, ela está admitindo uma culpa que tem na intimidade. E muitas vezes a gente não faz isso, como eu disse, por medo da nossa reputação. Segundo, muitas vezes a gente não faz isso, por quê? Porque a gente decide comparar os leitos alheios. Tem gente que diz assim: pastor, eu não estou com uma vida espiritual legal, mas o senhor sabe, né? Tem muita gente que deve estar pior do que eu. Há poucos dias eu atendo uma pessoa na igreja, e aí eu falei: me permita ser bem direto? E ela disse: sim, pastor. Eu falei assim: como é que está a sua vida com Jesus? Ela disse: como assim? Eu falei: vamos colocar uma escala de 0 a 100. Como está a sua vida com o Senhor? Ela falou: pastor, 100 não está. Eu falei: que bom, a minha também não está 100. Eu falei: mas a sua, nós estamos falando da sua. Ela falou assim: olha, a minha, assim, não é das melhores, mas em relação a outros que eu conheço, está muito bem. Eu falei: não. A pergunta não é como está a vida dos outros em relação à sua, é como está a sua em relação ao Senhor. Deus te traz aqui hoje para dizer a você: para de comparar a sua vida com o leito alheio. Eu não quero saber como está o leito do irmão A e nem o leito do irmão B. Eu quero saber como está o meu. Se alguém não quer a presença de Deus, eu quero. Se alguém não quer o Espírito Santo agindo, eu quero. Se alguém não quer viver uma vida de renovação no Senhor, eu quero. Se alguém não quer andar em santidade, eu desejo isso. Não é uma avaliação de comparação, é uma avaliação individual. Olha para o seu leito hoje, para a sua vida e creia: você pode ser melhor do que tem sido até hoje. Desperta para essa verdade. Para de comparar: pastor, mas na igreja tem gente que faz isso, faz aquilo. Problema deles. Olha para a sua vida e saia daqui hoje dizendo: eu saio daqui melhor do que cheguei, despertado, transformado, cheio da presença do meu amado. Em nome de Jesus. Essa mulher admite isso. Primeiro, vou sacrificar a reputação, vou admitir culpa. Segundo, eu não quero saber como é que está o amado dos outros, quero saber do meu. E ela sai. E quando ela procura, uma das coisas que acontece é que ela não encontra. Não encontra. E quem é que ela encontra no meio dessa ausência que ela tem? Os guardas. Os guardas. Quando ela encontrou os guardas, ela fez uma pergunta muito simples: vocês viram o amado da minha alma? Pastor, o que o guarda significa na minha vida espiritual? O guarda tem uma função: aquele que mantém a ordem, aquele que deixa as coisas funcionarem bem. Numa forma muito simples, para que você entenda, o guarda é, na vida nossa, enquanto igreja, a nossa religião e a nossa religiosidade. Vamos abrir aqui o confessionário, mais uma vez? Como é que funciona o nosso culto de domingo? Tem gente que vem no culto de domingo aqui? Amém? Quem vem, levanta a mão, não paga nada? Amém, aleluia. Você que vem no culto de domingo, como é que começa o culto de domingo? Com uma? Pode falar alto. Pregação compartilhada. Oração. Parabéns, muito obrigado.
Começa com uma oração. Depois da oração acontece o quê? Os louvores. Amém? Está acertando? Vocês transferiram para ela a responsabilidade, pelo que eu percebi? Já que a irmã se dispôs a falar, fale sozinha. Você pode falar também, tá? Não é privilégio dela. E depois dos louvores tem o quê? A pregação. E aí no final da pregação o pastor ministra a bênção apostólica, sim ou não? A gente faz assim com a mãozinha, amém? Aqui acontece também? A gente faz assim com a mãozinha. Aí o pastor vem e diz assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce e meigo Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre toda a sua história. E juntos nós declaramos. Aí a gente diz assim: amém. Percebeu que você sabe como começa? Você sabe o que vem depois do começo? Você sabe inclusive como termina. Sabe o que você acabou de descrever? O seu guarda. O seu guarda. Ou seja, você tem uma liturgia muito definida que vai construir para você todo domingo um culto. E aí você vem para esse culto, participa desse momento e sai daqui muitas vezes com a sensação: uau, estou cheio do amado, hein? Ó, cheinho de Deus. Ah, é? É. Eu vim e participei de um culto de 2 horas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado. Tem gente encontrando uma liturgia todo domingo, entrando vazio e saindo vazio do mesmo jeito. Tem gente encontrando uma organização religiosa todo domingo, entra vazio e sai vazio. Aí você diz assim: pastor, a culpa é do guarda. Não, a culpa é nossa. Porque o texto deixa claro para nós: a mulher perguntou, o guarda não respondeu. Sabe o que ela fez? Foi além do guarda. Sabe qual é a grande dificuldade nossa? É que a gente não desperta para essa realidade. A gente acredita que o guarda tem que trazer todas as respostas que a gente tem a respeito do amado. Só que essa mulher me ensina: quer ter um encontro verdadeiro com o amado? Talvez você não possa parar só no guarda, você tem que ir para além do guarda. Vou te dar um exemplo, e foi uma das vezes que mais marcou minha vida. Teve uma semana que eu saí de casa, era quarta-feira. Ministrei quinta, sexta, sábado, domingo em 2 horários. Na segunda-feira, vou de volta. Quando eu chego em Londrina, o plano é maravilhoso. Vou chegar em casa, minha esposa está na atividade que ela tem, meu filho está na atividade que ele tem, a casa está sozinha. Eu vou chegar e ter um ambiente muito espiritual, para Deus falar comigo em sonhos. Vou dormir. E eu vim com essa programação. Entrei no Uber, quase que falei para ele: dá para andar mais rápido? Porque a vontade de dormir era enorme, grande. Quando eu cheguei em casa, eu fiz aquele movimento maravilhoso: mala para um lado, mochila para o outro, liguei o ar-condicionado, falei: agora, Senhor, leva teu servo em paz, para um tempo de descanso. Quando eu vou deitar, sabe quando lá dentro do coração algo grita: vai orar? Aí eu disse: não. Isso é coisa da minha cabeça. Falei: não, vou dormir. Vou ligar até um hino para dormir um sono do justo, um hino espiritual. Quando eu ligo o hino no coração, aquela: vai orar. Aí eu disse: Deus, eu estou cansado. Eu preguei quinta, sexta, sábado, domingo em 2 horários. Eu estou cheio desse negócio de culto, de igreja. Eu estou tão santo, Senhor, ó, tanto tempo na igreja, pregando. E veio como uma flecha na minha alma: você precisa ir além de reuniões. Você precisa ir além de ajuntamentos. Só eu e você agora é o que eu quero. Naquele momento, quando eu dobrei os joelhos,
eu chorava copiosamente. E eu não tinha um motivo aparente para chorar tanto. Mas naquele dia eu comecei a falar com Deus sobre coisas que estavam marcando a minha alma. Comecei a quebrantar meu coração diante do Senhor e pedir graça e misericórdia a Ele pela minha falha. Comecei a dizer: Deus, eu estou me envolvendo talvez demais com o trabalho e pouco contigo. Senhor, eu estou fazendo muitas ações nesse ambiente da igreja, mas estou frequentando pouco teus pés. Nessa segunda-feira, é uma das maiores e melhores experiências que eu tive com Jesus. Sem púlpito, sem igreja, sem ministério de louvor, só eu e o Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Vai além. Está na hora de você terminar os domingos aqui e chegar nas segundas na sua casa e dizer: Senhor, essa presença que eu senti lá ontem, eu quero ela aqui. Está na hora de você, ao sair de um culto como esse, chegar em casa, entrar no seu quarto, abrir a Bíblia e dizer: Espírito Santo, continua falando comigo. Como o Senhor já falou através da vida do meu pastor, eu quero mais da tua voz falando ao meu coração. A gente precisa ir além, porque muitas vezes o nosso encontro com o guarda não satisfaz o anseio da alma. A gente está entrando vazio, saindo vazio, mas hoje o Senhor nos fala: desperta, vai além do guarda, tem um tempo mais especial. Sabe como é que essa cena termina? A mulher, quando vai além do guarda, ela vê o amado. E quando ela vê o amado, ela sai correndo para abraçar. Parece uma cena hollywoodiana, né? A mulher que perdeu o seu amado, agora encontra, sai correndo abraçar. Mas na vida real é bem diferente. E eu vou te explicar o porquê. Quem aqui, quando pequeno, já se perdeu do pai e a mãe? Quem já passou por essa experiência? E quando o seu pai e sua mãe encontrou, bateu em você. Quem passou por essa experiência? Alguém já passou por isso? Não? Glória a Deus. Eu achei que minha mãe era a única ruim da história. Porque a minha mãe mora no mesmo lugar até hoje. Eu nasci praticamente e cresci nesse lugar. Ela é do interior de São Paulo, de onde eu sou natural. E a gente ia muito na igreja. Muito na igreja. E aí, às vezes, minha mãe dizia assim: se prepare que a gente está indo para a igreja. E eu me lembro que um dia eu me preparei, aquela roupa de crente. E aí, aonde ela mora, são 38 prédios. E a parte de baixo de todos eles são garagens e ruas que cortam esse condomínio. E aí eu falei: mãe, vou esperar a senhora lá embaixo. Ela falou assim: não sai de lá porque eu estou descendo daqui a pouco para ir para a igreja. Eu falei: tá bom, pode deixar. Aí eu desci, sentei num banquinho que tinha, fiquei ali sentado. No meu tempo não tinha celular, não tinha nada para fazer interação, você interagia com nada. E eu fiquei ali olhando, tal. De repente, desceram uns meninos que moravam na rua, com uma bola. E aí o menino olhou para mim e disse assim: onde é que você vai arrumadinho assim? Falei: vou sair com a minha mãe, dar um rolê aí. Aí ele falou assim: você não pode jogar bola agora? Falei: agora não dá. Não, assim, só para a gente começar, para dar time, daqui a pouco chega mais, aí você já sai. Eu falei: eu acho que dá. Vai dar. Aí eu falei: aonde que nós vamos jogar? Na rua de lá. Eu falei: não dá, é só para começar. Eu era fissurado por futebol, fissurado. Falei: não, vai dar tempo, em nome de Jesus, vai dar tempo. Falei: então vamos rápido. Cheguei lá, tirei o sapatinho, dobrei a calça de crente, botei ela aqui, e aí dobrei a camisa de crente, e vamos rapidinho, joga. E começamos a jogar. E aí a gente vai se empolgando. De repente, na rua onde eu estou jogando, entra um carro. O carro para, desce do lado do passageiro, minha mãe. Minha mãe, ela tem 1,50 m assim, extrapolando, gordinha, forte. Quando está tudo bem entre eu e ela, quando Deus está reinando nessa relação, ela sintetiza meu nome em 2 letras. Meu nome é Pablo Juliano de Souza Arthur. Quando tudo está bem entre nós, ela me chama de Ju. Ju, meu filho. Ju, meu querido. Ô, Ju, está tudo bem? Quando o diabo entra, bagunça essa relação,
ela me chama de Juliano. Quando minha mãe diz assim, Juliano, pronto, pode saber que há um espírito mau que tomou conta de alguma coisa na vida dela. E aí, quando ela desceu do carro, ela disse assim, Juliano, vem aqui. Eu já percebi o clima hostil. E eu, naquele tempo, enquanto filho, eu tinha uma sensação muito burra. Quanto mais você demora a chegar, mais a raiva passa. Só que quando eu virei pai, eu entendi que é o contrário. Quanto mais o filho demora a vir, mais a raiva aumenta. E eu peguei, me sentei, fui colocando a meia, fui colocando o sapato, bem tranquilo, descendo a camisa, e ela dizia assim, Juliano, vem logo. Juliano, acelera. E eu comecei a perceber que o levante era maior. Eu falei, deve ser legiões. E eu comecei a dizer, Deus, eu repreendo. Nada de mal alcançará o teu servo. Senhor, eu vejo o espírito da morte querendo me atingir. Mas o Senhor vai na frente, põe teus anjos. Não adiantou. Quando eu cheguei perto dela, ela usava um tamanco. Sabe aqueles tamancos que era de madeira, que uma tira em cima? Eu não sei se ela encaixou na mão, eu não sei o que ela fez. Naquele dia, eu lembrei de Sansão matando 1000 homens com uma queixada de jumento. Porque quando eu fui chegando perto, ela me deu tanta tamancada. E eu sou criado com aquela premissa, não corra, porque se correr apanha mais. Então você tem que apanhar no local. E eu tentava fazer o quê? Só esquivar. Porque ela batia onde que era para pegar, ela queria que pegasse. E eu fui tentando pôr a mão para defender, mas não correr. Só põe a mão, volta, põe a mão, volta, põe a mão, volta. E aí ela cortou minha mão, de batida. Quando cortou minha mão, eu senti que o sangue desceu. Eu falei, se ela vê o sangue, ela para. Mas como é que mostra o sangue? Tinha que chegar perto. Chegava perto, tomava uma mancada, voltava. E eu fui nessa, até que ela percebeu o que ela tinha feito. Acho que ela cansou, já gordinha, velha também. Cansou de bater, porque bater cansa também. Aí ela cansou, respirou, falou assim, entra no carro. Você já me atrapalhou demais. Eu entrei no carro, sentei atrás assim. Fiquei quieto. Não posso falar nada, que se falar piora. E eu pensei comigo, agora essa miserável vai para o culto, vai cantar o hino da harpa na assembleia, vai orar lá de joelho, vai ficar lá, ah, Senhor, aleluia. E aqui quase me matou. Aí ela disse, você sumiu, você me deixou preocupada, eu te procurando e eu não te achava. E eu pensei comigo, da próxima vez que eu me perder, é melhor eu ficar perdido. Porque se ela me achou hoje, quase me matou, se eu me perder de novo, ela completa a obra, me mata. O que é que isso criou na minha mente? Todas as vezes que eu for responsável por uma perda, e minha mãe me encontrar, ela me pune. Todas as vezes que eu for para um lugar que ela não queria que eu estivesse, e eu encontrar ela, ela acaba com a minha vida. Sabe qual é o problema disso? É que as nossas construções nessa fase são projetadas posteriormente na nossa construção de espiritualidade. Tem gente que quando encontra um Deus Pai, tudo que lembra é do pai maldoso que teve, que quando via você errando, punia você até o fim. Quando eu li esse texto, meu coração se encheu de tanta alegria, porque a responsável pela perda foi a mulher. Mas quando ela viu o amado da alma dela, ela não teve medo. Ela disse, eu vou lá e vou segurar ele. Eu vou lá e vou agarrar ele. E ele não vai me matar. Ele vai me acolher. E ele vai comigo para o lugar da intimidade de novo. Sabe o que Jesus veio dizer para você? Se você entrou aqui vazio da minha presença, eu não vim aqui para acabar com a sua vida e para destruir você de vez. Eu vim aqui dizer para você, pode me abraçar. Eu quero voltar contigo para o lugar de onde você nunca deveria ter me perdido. Hoje é dia de despertamento. Fica de pé, por favor. Eu gostaria de orar com você e por você. E de forma muito séria, muito direta, eu gostaria que o seu coração entendesse a proposta dessa conferência. Despertai. E deixa eu ser muito sincero com você.
Da perspectiva de um crente pentecostal assembleano, talvez tudo que você esperasse de mim era alguém dizendo assim: você precisa sentir, você precisa se arrepiar, você precisa ter emoções afloradas. Só que eu vim dizer aqui para você, o maior despertamento de alguém é entender que precisa de Jesus na sua intimidade e desenvolver uma vida de verdade com Ele, lá naquele lugar secreto. Tudo que a gente precisa é de um coração rendido a Ele, cheio da presença dEle, independente se a gente tem culto ou não, se tem um pastor pregando ou não, se tem um ministério de louvor para cantar ou não. A presença dEle não está restrita a essas 4 paredes e nem a liturgia desse lugar. A presença dEle quer habitar em nós e frequentar a nossa intimidade. Despertar é entender essa realidade do secreto e perceber se Jesus está lá. Se você entrou aqui hoje e ao ouvir essa palavra entende: Pablo, eu estou vivendo essa realidade. Às vezes eu venho na igreja e para mim não tem mais nem sentido. Às vezes eu venho aqui, eu ouço o pastor falar, mas parece que para mim não tem mais sentido. Às vezes eu vejo os meninos e meninas cantarem, mas parece que o meu coração já não tem mais aquela chama. Às vezes eu até cogito sair daqui e ir para outro lugar, porque talvez seja um ambiente. Às vezes eu até acredito que não estar na igreja é até melhor. É melhor eu admitir essa realidade de frieza e abandonar tudo, do que continuar tentando e não sentindo nada. O Senhor te traz aqui hoje e diz assim: desperta. É possível mudar isso. E sabe como se muda isso? Admitindo: eu preciso da presença do amado da minha alma, e eu quero buscá-lo hoje aqui nesse lugar. Se você deseja isso de verdade, entende que o Senhor te trouxe aqui para te dar essa chance preciosa. Gostaria de orar com você hoje, ministrar sobre sua vida hoje. Se você puder, desejar, saia do teu lugar, venha até aqui à frente, quero orar com você. Porque talvez você me pergunte: Pablo, o que é que vão pensar a meu respeito? Por favor, em nome de Jesus, não importa o que vão pensar ao seu respeito. O importante é como você vai deixar esse lugar aqui hoje, cheio da presença do amado da sua alma. Se você desejar, sai do teu lugar. Quero orar com você e por você hoje. Quero ministrar sobre a sua vida e com você hoje aqui. Se você entende que precisa mudar essa realidade, vem em nome de Jesus. Se você entende que precisa de mais do Senhor, sai do seu lugar e venha falar com Deus nessa noite. E eu quero que você tenha essa sensação clara no seu coração: Ele está aqui. E Ele está dizendo a você em alto e bom som: você pode me abraçar pela fé, você pode me segurar com convicção. Eu quero voltar com você para aquele lugar de intimidade. Em nome de Jesus, eu gostaria que você voltasse a sentir a partir de hoje sede pela palavra de Deus. Eu gostaria que você voltasse a sentir hoje desejo de falar mais com Deus lá no teu quarto secreto. Eu gostaria que a partir de hoje você começasse a louvar a Deus dentro daquela casa e a presença do Espírito Santo enchesse aquele ambiente de uma forma muito especial. Eu gostaria que você, ao meditar nas coisas celestiais, seus olhos fossem tomados e banhados por lágrimas, a ponto de você não conseguir mais pensar naquilo que estava pensando, sem se derramar na presença de Deus e falar com o Senhor abertamente. Meu desejo é que você tenha ânsia por chegar o dia do culto. O meu desejo é que você, ao entrar pelas portas dessa igreja, esteja tão impulsionado pelo Espírito Santo, que a sua oração será diferente, que o seu modo de cantar será diferente, que a sua forma de cultuar será diferente. O meu desejo é que Sertanópolis perceba que essa igreja está tomada por gente que está cheia da presença do amado. O meu desejo é que essa cidade perceba que aqui dentro tem corações queimando pela presença do amado da sua alma. Aleluia. Que você se renda à presença do Espírito Santo de tal forma que Ele comunique verdades ao seu coração ainda não reveladas. Que você possa clamar ao Senhor e Ele deposite sobre a tua vida coisas grandes e firmes que você ainda não conhece.
Que você possa buscar a Ele de tal maneira que o seu coração seja tomado por revelações do alto. Que o Senhor faça você fluir em dons. Que o Senhor faça você fluir em um mover espiritual. Que vidas sejam tocadas a partir da sua vida com cura, com restauração, com renovação. Que onde você chegar, que a presença de Deus inunde esse lugar. Que as pessoas percebam, você não anda como os demais andam. Há algo diferente em você. É a presença do amado da nossa alma. Que a sua casa diga, você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. Que o seu trabalho declare a você. Que os seus companheiros de jornada profissional declarem, você não é mais o mesmo. Algo mudou em você. A presença do amado da nossa alma. E eu gostaria que você hoje falasse com Ele aqui nesse lugar, porque Ele está aqui. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça e levante a sua voz para falar com o Senhor nessa casa. Pai, se tem algo que é valioso nessa vida e eu não posso perder, é a Tua presença. Um dia, Pai, vivendo uma das piores fases da vida, Davi exclamou, Pai, eu quero fazer dessa exclamação também a minha. Não afaste de mim a Tua presença. Não retire de mim o Teu Espírito. E não me deixe sem a alegria de salvação, Pai. Senhor, assim como Moisés um dia declarou, eu também quero fazer dessa declaração a minha. Não me faça sair, não me faça mover, não me faça projetar, não me faça agir, se a Tua presença não estiver comigo. Eu não quero anjo, eu não quero, Pai, qualquer outro indivíduo celestial. Eu quero a Tua presença, amado da minha alma. Eu não quero apenas frequentar cultos, eu quero ser cheio da Tua presença, Deus. Eu não quero apenas cantar hinos aqui com o ministério de louvor. Eu quero que isso saia do fundo do meu coração como uma oferta agradável aos Teus olhos, Pai. Eu quero ser cheio da Tua presença, amado da minha alma. Vem nessa noite e toma conta de nós. Vem nessa noite e toma o nosso coração. A semelhança dessa mulher, hoje nós entendemos que nós podemos Te abraçar aqui pela fé. E essa é a nossa decisão. A gente não vai voltar para casa do jeito que chegou. A gente vai despertar nessa noite. A gente vai acordar desse sono. A gente vai sair dessa inércia. E a gente vai dizer, eu não quero voltar da mesma forma. Eu quero o amado da minha alma comigo. Pai, em nome de Jesus, marca esse tempo, Pai, como um recomeço na vida de muitos. Marca esse tempo, Pai, como um tempo de transformação na vida de muitos. E que ao sair dessa casa hoje, eles não saiam da mesma forma que chegaram, mas eles saiam daqui convictos. A presença do amado da minha alma está voltando comigo para o meu lugar de intimidade. Em nome de Jesus, você não entrará na sua casa sozinho. Você não entrará na sua casa como um religioso formal. Você entrará na sua casa hoje entendendo, há uma presença gloriosa caminhando comigo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que haja reflexos dentro dessa casa. Que os cultos aqui sejam diferentes por conta dessa comunhão contigo. Senhor, eu Te peço que os departamentos dessa igreja sintam essa diferença. Quando os jovens se reunirem aqui, que eles sintam a presença do amado da sua alma. Quando os adolescentes se reunirem aqui, Jesus, que eles sejam tocados pela Tua presença. Quando as mulheres se reunirem aqui, que elas tenham clareza, ciência, Ele está se manifestando aqui entre nós. Que os homens dessa casa sejam tocados e impactados pela ação do Teu Espírito Santo. Que haja um despertamento nessa casa. E que não seja um despertamento de emoções. E que não seja apenas um despertamento, Pai, de sensações. Mas acima de tudo que seja um despertamento de convicção. Ele habita em mim, Ele caminha comigo. E eu tenho um relacionamento de intimidade com Ele. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Se você pode nessa noite, se você tem liberdade, se não ofender a sua liberdade, se você puder, levante as suas mãos aos céus e diga uma palavra em direção ao amado da sua alma.
Diga uma palavra de louvor a esse Jesus que está aqui nesse lugar. Diga uma palavra de louvor e adoração a esse Senhor que nos trouxe aqui, a esse Senhor que nos reuniu nessa casa, e a esse Deus que deseja nos despertar nessa noite. Enche esse lugar de louvor, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar com o fôlego da sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus, amado da nossa alma, amado do nosso coração. Nós desejamos a tua presença. Tu és tudo, Pai. Tu és tudo, Senhor. Eu não tenho nada além de Ti. Eu só tenho a Tua presença. Eu só tenho a Tua presença. Vem e faz de novo, Senhor. Vem e reaviva a Tua igreja de novo, Pai. Aviva Teu povo, Senhor, no meio dos anos. Notifica Teu povo nesse tempo, Pai. Derrama no Teu Espírito nessa noite e desperta o nosso coração. É a nossa oração nessa noite. E se você concorda com isso, agradeça ao Senhor Jesus. Se você concorda com isso, adore o Senhor Jesus. Se você concorda com essa verdade para a sua vida, tome posse disso e louve ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos te esperando, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem,
Maravilhoso Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos despertar, por percebermos cedo, Senhor, da Tua ausência neste lugar de intimidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, por expor o nosso coração. Obrigado, Senhor, por renovar nossa fome e sede por Tua presença, Senhor. Rendemos-te graças, rendemos-te louvores. Ó amado Espírito Santo, continue, Senhor, a consumir o nosso coração por Tua presença, ao ponto, Senhor, que sejamos desesperados. Restaurar o altar de adoração em nossos lares, Senhor. Ó amado Espírito Santo, como desejamos Tua presença, Jesus. Comece a declarar santo. Só a Ti toda a glória. Sim, Senhor. Em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de glória, só a Ti, glória, só Tu és santo, quem já pisou Em outro lugar, não sabes viver. e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Creio que o Senhor está levantando uma igreja que até então estava adormecida, para ir de encontro ao amado da sua alma. Amém, meus irmãos? Eu não sei como estava sendo até então a sua vida com o Senhor, mas o que eu posso imaginar ainda será pequeno aquilo que Ele vai revelar sobre a sua vida, através de uma intimidade que Ele vai te levar, vai te despertar nas madrugadas, despertar em lugares para você buscar a presença dEle. Conforme o salmista um dia declarou: no meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E a resposta prontamente do salmista foi: buscarei, Senhor, a Tua presença. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar tremendamente ao seu coração, gritando no seu coração, dizendo: busca a minha presença, busca a minha presença, busca a minha presença. E a resposta, meus irmãos, é de declararmos: Senhor, buscarei a Tua presença, buscarei a Tua presença. Sabe, que a sua família venha se acostumar em você dizer: onde está indo? Estou indo buscar a presença do meu amado.
Estou indo buscar a presença do meu amado, o amado da minha alma. E quando entrarmos neste lugar, irmãos, tão cheios da presença do Senhor, que será tão contagiante, tão impactante, que pessoas que estarão até mesmo na transmissão, acompanhando o culto à internet, elas ficarão desesperadas pela presença do Senhor. Pessoas passarão em frente dessa igreja, sentirão tão tocadas por uma presença do Senhor, que sentirão constrangidas pelos seus pecados, e sentirão o amor de Deus, a graça dEle, transformando os corações, porque aqui é uma igreja viva, que tem intimidade com o amado, com o Senhor Jesus. Sim, Pai, é isso que desejamos. Não queremos, Senhor, ser bons frequentadores, mas sim verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele toda a glória e todo louvor, que mais uma vez falou os nossos corações nessa noite. Amém, meus irmãos. Louve a Ele mais uma vez com suas palmas, engrandeça o nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pelo pastor Pablo. Pastor, Deus continue abençoando a sua vida, viu, meu querido? Realmente Deus usou a sua vida como uma tocha para incendiar os nossos corações. Deus continue te abençoando, a você e a sua família, querido, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de sairmos, lembrando, nós estamos com a cantina montada ali no estacionamento. E lembrando que amanhã nós vamos continuar nosso terceiro dia do despertar. E eu chamo você para vir cheio de Deus neste lugar, cheio da presença dEle. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue te fortalecendo, te abençoando. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nessa noite. Sim, que essa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão e as consolações do eterno Espírito Santo continue sendo abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.